Tenta. Vês, está perfeito. Está tudo ótimo por aí. Também, está tudo ótimo. Olha, diz-me uma coisa, este feriado é muito diferente dentro desta quarentena dos outros dias? Ou o feriado é só mais um dia da quarentena? Não deixa de ser, obviamente. A questão é aquilo que eu digo sempre como princípio, não é? Eu penso que passamos por tempos raros, mas não deixa de ser, obviamente, não há aquilo que nós chamamos a contingência de enormes quantidades de pessoas na rua, que eu já vi pela minha janela, mas é a comemoração de um feriado, a questão é a data, não é propriamente o sentido da coisa. Objetivamente, é um feriado. E mais Pois, o dia nós podemos comemorar, o dia tem um significado, esteja onde a gente estiver, não é? O significado do dia ninguém nos tira, não é? Ninguém. Exato. Olha, como é que viveste estes dias da quarentena? Porque tu és uma pessoa que gosta bastante de sair, passear, és uma pessoa bastante até sociável. E agora, vês-te confinado. Vês-te confinado aí à tua casa, como é que foi? Eu acho que também não sou exceção. Eu penso que todas as pessoas, ou pelo menos muitas pessoas que também têm falado, obviamente têm utilizado os meios próprios de conversa, que são os telefones, e propriamente hoje em dia também já temos uma panóplia de elementos que poderemos utilizar para comunicar. Agora, como toda a gente, é muito difícil. Não há dúvida que esta automanutenção em casa, o autoexílio, chamamos assim, é muito, muito difícil. De qualquer maneira, quer dizer, penso que, ao contrário do que muita gente possa dizer, tem-se trabalhado, obviamente, as aulas sempre por videoconferência, trabalhos são executados e a comunicação é feita. Agora, é difícil porque, como tu bem referias, eu sou um ser sociável. Gosto de estar com os amigos e o que eu mais sinto falta é essa aproximação, de tocar e abraçar, sobretudo. Faz muita falta, não há dúvida. E vai ser estranho quando nós retomarmos vai ser uma normalidade diferente, não é? Mas vai ser um bocado estranho, uma coisa que eu já pensei, que já partilhei aqui, que é: e agora a próximo encontro de amigos, não vai haver aquela hesitação inicial? Então, abraço, não abraço, beijo, não beijo, como é que é? Sim. Vai haver esses cuidados, obviamente, quer dizer. E eu penso que é uma situação até bastante, porque normalmente o primeiro impulso é abraçar. É o toque, não é? Neste momento há sempre aquele do estima, não é? Vai haver sempre um pequeno receio. Vai ser complicado, sim. Isso no início, sim. Eu penso que isto altera inclusive a questão dos afetos, que é muito complicado. Mesmo de se vislumbrar uma pessoa, aquilo que nós chamamos, obviamente eu tenho feito aquilo que muita gente faz, que é normalmente a questão de ir às compras. E realmente olhamos para as pessoas com uma certa desconfiança, e isso a mim desagrada-me terrivelmente. Não é? Mas é uma questão de alguém tosse na fila e nós ficamos todos a olhar. É verdade. Faz um silêncio ali, alguém tosse e faz um silêncio de milésimos de segundo. De tossir, foge tudo. De repente, anda tudo com o desinfetante a pulverizar-se à volta. Não é uma distância social, o perímetro da circunferência aumenta terrivelmente. É horrível. Por acaso é uma sensação muito estranha. Não, e depois, sabes o que é que me faz mais confusão? Sobretudo é a aproximação das pessoas. Obviamente, eu vivo num bairro tradicionalmente com pessoas bastante mais velhas e essas pessoas realmente têm aquilo que nós chamamos a questão da pergunta, a questão por exemplo, numa fila de farmácia, é normal que uma pessoa, tudo que tem uma performance muito distinta, não é? Hoje em dia ficar na fila de uma farmácia
é diferente do que era antes. Mas as questões continuam iguais, ou seja, as pessoas continuam a fazer o mesmo tipo de perguntas. Só que essas pessoas, sobretudo como eu referia, são pessoas de mais idade, têm uma relação empática com as pessoas completamente distintas. Então há uma aproximação. E pronto, e vê-se que, não é o meu caso, obviamente, que há uma certa rejeição, tanto na resposta que se poderia dar a essas pessoas, mesmo como na aproximação. Quer dizer, eu penso que há uma bolha, não sei. É uma bolha, sim. Faz impressão, parece que as pessoas têm que ter uma. Não sei. A mim, como eu digo, como eu sou de toque, faz muita confusão. E há aquela questão de que as pessoas nós às vezes no nosso dia-a-dia, muitas vezes nem nos apercebemos, mas nós sabemos que as pessoas de mais idade têm tendência a ir às compras ou ir ao supermercado, muitas vezes até à hora de mais fluxo, e que nós no dia-a-dia até ficamos irritados. Podes ir o dia todo às compras, porque é que estás a ir na hora que as pessoas que trabalham e não sei o que vão, só, não é? Mas efetivamente isso é necessário, porque as pessoas precisam, têm uma necessidade de estar em contacto com as pessoas que ainda estão ativas, porque há aquela hora quando há mais gente, não é? Eu penso que há essa necessidade e as pessoas realmente querem ver gente. Exatamente. Há dúvida que se quer ver gente. Eu, por exemplo, sinto falta, e essas pessoas, obviamente, com mais idade, eventualmente, eu não sei quais são as características familiares, ou não sei como é que são essas relações familiares, se tem visitas, se não tem visitas, mas o que eu noto é que essas pessoas têm grandes carências de afeto, têm grandes carências, e eu penso que o ir ao supermercado é uma maneira de colmatar esse distanciamento. E pronto, eu vejo como uma situação que me causa até um grande afeto, na verdade. Sim. Talvez também porque eu me esteja aproximado da terceira idade. Não, agora vou-te dar aquele comentário romântico, mas o que conta é mesmo o estado de espírito. Sem dúvida alguma. Mas é verdade, não é? Mas a idade está dentro de nós, muitas vezes. Tenho desde garoto, portanto, a solidariedade sempre e o respeito pelas pessoas mais idosas, aliás. Não sei, isto tem a ver com a formação de cada um, não há dúvida, mas que dá um certo prazer, por exemplo, estabelecer esta relação de convívio ou de franca conversa, de diálogo com essas pessoas, apraz-me muito, muito, muito. Quando tu, no teu dia-a-dia, até lidas com pessoas bem mais novas que tu, não é? Porque tu és professor e é exatamente o oposto, não é? Porque tu lidas o dia-a-dia com ainda noviços na vida, não é? Que não tem, eu penso que, evidentemente, isto também tem a ver com o modo de ser de cada um, mas não há dúvida que eu nunca fiz destaque ou nunca hierarquizei faixas etárias. Aliás, o entendimento do que é ou do que são os afetos entre gerações, quer dizer, nunca estabeleci, chamemos assim, segmentos, não é? Mesmo nas relações de amizade. Tu às vezes não notas que há aquelas pessoas, os mais velhos, como vocês já estão, vocês já passaram, vocês não percebem nada disto, portanto às vezes tratá-los como criança, nem é como crianças, é tratá-los de uma forma extremamente infantil. E os mais novos, há aquela sensação de tu ainda tens muito para viver, não sabes ainda missa à metade. E quando nós temos que aprender, temos ainda muito para aprender com os mais velhos e também temos que aprender muito com os mais novos. Os mais novos também têm muitas coisas para ensinar. Sempre, é o que eu digo sempre. O discurso da idade é empolado, quer dizer, eu penso que aprende-se a todos os níveis. Mas é engraçado, tu referiste uma coisa, dos cuidados. Eu penso, claro, que há determinados cuidados que se tem que ter, até a maneira de se fazer a aproximação. E quando se vai mais a jeito com umas gerações, eventualmente com outras, faz-se de outra maneira. Mas
Eu certos cuidados tenho, obviamente, em termos de, até na aproximação, até na maneira, e eu digo isso relativamente com os alunos, quer dizer, obviamente procuro um discurso da sua linguagem que é muito mais próxima, não é? Em termos de meios, em termos de instrumentos, e com as pessoas, que eu acho inacreditável, porque há pessoas que, mesmo, chamemos assim, entre aspas, têm uma idade correcta, não é? Tem uma capacidade de adaptação às questões contemporâneas, como eu às vezes passo por coisas de verdadeira surpresa, quer dizer, eu conheço, por exemplo, pessoas uma senhora com mais de 90 anos, que além de conduzir, que eu acho que é uma loucura, ela mas ela manipula um telefone como uma criança de 11, 12 anos, quer dizer, uma facilidade extraordinária, não é? Isso para mim parece incrível. Agora, que normalmente há um certo cuidado, sobretudo tendo a questão da questão física, não é? Há que respeitar, porque Claro. o incrível é que há pessoas que com mobilidade condicionada, porque tem um problema na anda, porque tem um problema na perna, não é? Mas a questão, eu penso que o problema é na perna, não é no ouvido, portanto. Exatamente. E há aquela coisa de dizer, então, está boazinha! Eu acho até graça, porque eu já cheguei no café ou coisa qualquer, a responder, olha, não precisa falar alto que eu não sou surda. Achei graça. Olha, vamos aqui mudar um bocadinho de assunto e queria falar um bocadinho mais especificamente de ti e do teu passado e como é que tu chegaste até aqui e uma questão interessante que eu gostava de pegar que tu não nasceste em Portugal. Não, vamos lá ver, a questão do nascimento, isso é confuso. Eu nasci em Portugal, os meus pais na altura tinham uma grande ligação ao Brasil. Pronto, então foi isso. Em termos de processo, e pronto, eu tive as minhas indas e vindas e então é isso. Vim para estudar e acabei por ficar, ou seja, para fazer o passaste muito tempo entre Portugal e o Brasil. Exato, aliás, a minha vida. Então é isso, sim. E pronto, e tenho os documentos, as residências, as possibilidades de usufruir daquilo que nós chamamos cidadanias, não é? E, portanto, faz um certo. Agora não, eventualmente, porque a atual presidência do Brasil causa-me assim algum desconforto. Sim, por vários motivos. Sim. Mas não há dúvida que, em termos desse processo, a mim só me enriqueceu, não é? Em termos sim. E eu, como tu podes perceber, praticamente, pelo menos vou 2 vezes por ano ao Brasil, quer dizer que é o país. Tens família lá? Tem a minha irmã, o resto da minha família já faleceu, infelizmente fiquei só com a minha irmã, os meus sobrinhos, a quem tenho uma adoração extraordinária, e agora já os meus sobrinhos netos, tenho 4, são 4, sim, e 3 sou padrinho, e obviamente tenho essa obrigação, portanto, sim, tenho 3 sobrinhos netos e 3 afilhados. Além disso, também tenho, é muito interessante, é que os meus amigos da adolescência, que normalmente, como tu sabes, marcam a tua vida, eu mantenho, cada vez que eu vou ao Brasil, estejamos sempre juntos, portanto, são amigos que eu mantenho. Há uma grande ligação, não é? E são sempre pessoas presentes nos bons e nos maus momentos. Portanto, como também tenho os meus grandes amigos cá, quer dizer, isto, ou seja, eu penso para mim isso é uma riqueza. Enriquece em várias questões, desde o âmbito pessoal até o âmbito cultural. E diz uma coisa, como é que a arquitetura chegou até ti ou tu chegaste à arquitetura? A arquitetura sempre foi um desejo, obviamente não enquanto formulada como um processo de definição profissional, mas sempre pelo gosto, e eu penso que toda a criança começa pelo ensejo através da maquete, e como
embora muita gente não pensa, portanto que já tenho uma provecta idade, mas o Lego já existia e as minhas personagens sempre foram a partir do Lego, e eu até é engraçado que formulava e conseguia, obviamente com aquilo que nós dizemos, com os meios que tínhamos, eu conseguia de uma caixa de sapatos transformar aquilo numa casa, num espaço já propriamente que definisse espaço, que definisse arquitetura, forma, volume, chamo de trabalhando, cortando, fazendo janelas, recortes peço desculpa. E a partir daí foi aquilo que nós chamamos o entrar no gosto pela arquitetura. E depois o que é engraçado é que as coisas, obviamente em termos familiares, originariam outras profissões. Os meus pais gostariam que eu fosse médico, obviamente. É um sonho de qualquer pai, não sei porquê. As consultas grátis depois. Querendo ou não, eu até era um bom aluno, portanto, com boas notas. E, portanto, seria aquilo que nós, aquilo vocacional, só que a medicina nunca foi a minha vocação. E, propriamente, o desenho fazia parte da minha vida. Entretanto, depois fui fazer, nessa altura eu estava no Brasil, fui fazer o chamado curso que seria o complementar, ou seja, o secundário a partir do 10º ano, e no Brasil havia essa coisa de haver os cursos que possibilitavam já quase uma entrada na área profissional. E entrei em desenho de arquitetura, na altura, que chamava-se edificações, e pronto, e aí parti logo mesmo que seria, mas não o meu pai sobretudo não concordava muito, sobretudo que ele ligava muito à questão do curso de arquitetura ser sempre um âmbito de esquerda, portanto. E realmente era, não deixava de ser. Não deixa de ser um curso ligado mais às artes também, não é? Exato, e os cabelos compridos. Pessoas alternativas, não é? O pai abominava, exato. Até a maneira de vestir, não é? Sim. Sabe, quer dizer, tem a ver um bocadito com. E depois pelo gosto. E vou-te dizer uma coisa, eu acho que se nós formos analisar muito bem, porque, aliás, a minha dissertação de doutoramento casuisticamente cai sobre o Estado Novo. Põe ali muitas questões de dignificação daquilo que os falam português suave, mas a arquitetura brasileira sempre me apaixonou. Ou seja, mas era isso que eu tinha perguntado. A arquitetura eram de uma exceção, foram maravilhosos em termos de processo, em termos de construção. Aquela relação natureza, espaço vivenciado, era uma coisa super interessante. Eu penso que no Brasil houve uma maior liberdade no processo criativo. Sabes que em Portugal, em termos de Estado Novo, isso, pronto, aliás está na minha tese de doutoramento, em que houve uma época, a partir dos anos 30, depois do Estado Novo, e quase a proibição da adesão ao moderno. Em Portugal é muito notório. Ao lado do Vasco tens a situação medieval, depois tens o grande passo do iluminismo, que foi a obra grandiosa, que para mim tem uma dimensão, mais que uma dimensão ética e estética, tem uma dimensão social, que foi a construção da Baixa Pombalina. Exatamente. E até o final do século XX, praticamente, poderíamos dizer que a arquitetura parava no chamado Passeio, que é hoje a Avenida da Liberdade, e a partir de determinada altura, sobretudo a partir dos anos 20, começa a haver um desenvolvimento e depois estende-se pelas avenidas, o chamado Avenidas Novas, não é? Avenidas Novas, sim. O simbolismo do Estado Novo, que, por exemplo, falaste aí muito bem, na Praça do Arieiro, que é um simbolismo, aquela obra do Cristina da Silva, engraçado que é de uma grandiosidade, é de uma eloquência formal, fabulosa.
pouca gente valoriza, porque realmente a arquitetura de Estado Novo tem um certo pragmatismo em termos... Há um preconceito também por trás, também, não é? Claro que sim, mas é engraçado que se tu comparares e se tu verificares, são obras que perduram. Quando tu vês os edifícios do Cristina da Silva, do próprio Cassiano, chamamos, embora o Cristiano fosse um homem à parte, tu praticamente, mas por exemplo, Pardal Monteiro, tu vês que essa obra perdura até aos dias de hoje e com aquilo que nós chamamos uma grande capacidade de resistência, não só em termos de materiais ou de matéria, mas em termos de estéticos também, de linguagem arquitetónica. São intemporais, eu penso que são intemporais, exatamente. Uma intemporalidade tremenda. Aliás, esses edifícios têm muito mais capacidade de resistência ao tempo do que muitos edifícios contemporâneos. Nós vemos muitos edifícios, e eu tenho visto e vejo, e até obras minhas, que, embora bem pormenorizados, bem executados, eu não sei o que é que se passa, ou é má opção, ou desconhecimento da geografia, e contra mim eu próprio falo. E nota-se uma degradação, embora também há uma coisa que é preciso referir. Muitas vezes o próprio cliente ou as próprias pessoas acham que os edifícios mantêm-se por si próprios, por si só. É um equívoco, porque como nós, os materiais, a matéria também tem que ser mantida, não é? Tem que ser pintada de vez em quando, tem que ser valorizada, sei lá, tem que ter um tratamento, não é? Um backup, não sei, quer dizer, eu penso que as pessoas, por isso é que eu digo muitas vezes aos clientes, quando eles acham, o revestimento da pedra é caríssimo, não há uma coisinha mais baratinha, não sei o quê, é o que eu digo, você pode optar também há. Agora, é uma questão que você vai gastar muito mais em manutenção. A manutenção do edifício com determinadas características, obviamente, pronto, isto é o que também tento passar aos meus alunos. Muitas vezes nós temos a responsabilização ou a responsabilidade de passar ao cliente dados ou informações que nós temos, aliás, é uma questão ética, e tentar passar aos clientes a dizer que ele não gasta agora, mas gasta depois, a posterior. Não é à toa que quando nós vemos, voltando aí na questão do Estado Novo, a utilização dos materiais nobres, a boa pedra, não é? Não é à toa que se usava esse material, quer dizer, tem a ver muito com questões associadas à capacidade do material. Até porque tu consideras a arquitetura portuguesa uma boa arquitetura? Não só a nível estrutural, mas a nível extraordinária. Estético. Aliás, não é à toa que Portugal, sendo um país que não é, com tantos habitantes, que não chegam aos 10 milhões, que a realidade é um bocado essa, temos 2 Pritzkers, não é? E temos uma enchente de arquitetos extraordinários de grande qualidade. Aliás, eu vou-te dizer que Portugal estará em pouco tempo com o 3º Pritzker. E eu aponto para 2, que é os irmãos Mateus, ou então para os irmãos Maria da Graça. Não há dúvida que aliás, vais lá fora, por exemplo, os alunos que nós mandamos Erasmus para a Itália, para a Holanda, eu já cheguei a estar presente em exames em Itália, por exemplo, e mesmo na Suíça, em Mendrisio e tanto em Veneza. E não há dúvida que os professores dão os parabéns, é o que dizem, o ensino da arquitetura. Aliás, as escolas portuguesas, neste momento, tanto as públicas como as privadas, têm muitos alunos estrangeiros. Se a procura, a qualidade da arquitetura portuguesa tem aquilo que nós chamamos uma grande visibilidade no mundo, não é? Os arquitetos portugueses estão a construir praticamente no mundo todo. Tu vês grupos de ateliês ou mesmo nomes individuais a construir por esse mundo fora. Portanto, a arquitetura portuguesa tem muita qualidade. A mão de obra talvez não acompanhe esse processo, mas isso é outra questão
para se discutir noutra... Sim. Estava para mangas. Era um seminário, tínhamos aqui um seminário. Sem dúvida. Mas a qualidade em termos de desenho, isso tem a ver também com o ensino. E eu muito feliz fico por fazer parte desse grupo. Inclusive eu tenho ex-alunos meus a ganharem concursos nacionais e internacionais que eu acho extraordinários. E normalmente nós anotamos logo aquilo que nós chamamos a grande qualidade que esses alunos eventualmente têm. E como eu volto a referir, é de um reconhecimento tremendo em termos de externos. O ano passado estive em Talca, no Chile, em que tem um processo de ensino da arquitetura completamente diferente, porque eles apontam outras questões filosóficas, e fiz uma espécie de mini seminário apresentando novos arquitetos portugueses. Eles ficaram fascinados, quer dizer, é o que eles diziam, mas o que é a qualidade intrínseca ao processo de arquitetura aprende-se na água, está na água, quer dizer, quando vocês consomem água ficam bons arquitetos. Não, tem a ver um bocadito com a nossa história também, não? Não tem a ver com a nossa história, um bocadinho. Eu não diria que a história não tem, mas vamos lá ver, nenhum grande movimento, ou nenhum movimento arquitetónico começou em Portugal. Mesmo o nosso Estado Novo, embora tivesse um simbolismo, poderias dizer assim, mas o Manuelino, mas o Manuelino obviamente teve aquele elemento que foi trazido como elemento decorativo, as coisas ligadas à flora e à fauna marítimas, por isso se chama Manuelino, mas a base era o gótico, não é? Em termos de próprio conceito arquitetónico e de estilo arquitetónico. Agora, em Portugal, eu, por exemplo, quando falo na questão de movimentos, sobretudo, nem o movimento moderno, e o movimento moderno tem poucos exemplos, sobretudo a norte do país, como Viana do Lima, e conseguiu fazer aquilo que nós chamamos desenvolver grandes obras, tendo como base o movimento moderno. Mas nem isso. O nosso Estado Novo chama-se português suave, porque ridiculariza-se, tendo em conta uma coisa que era um pacote de cigarro que havia pequenininho, cigarros pequenininhos. Por exemplo, o Estado Novo em Espanha é de uma monumentalidade tremenda, não é? Em Espanha, em Itália, na Alemanha, e nós as obras eram todas pequenininhas. Isso também tem que ver que o bairro de Alvalade seguiu uma coisa que era aquela questão da habitação social da época. Exatamente, que hoje é de luxo. Mas isso tem a ver com processos. Com o processo de desenvolvimento, sim. Eu posso dizer que há um edifício mundialmente conhecido, e sobretudo na área da arquitetura, que é a Unidade de Marseille, desenhada pelo Corbusier, que tem comparação com um edifício em São Paulo, desenhado pelo Niemeyer, chamado Copan, que são casas, aquilo que nós chamamos, adaptadas às condições de habitabilidade, número de pessoas, etc., etc., e hoje passaram por fases de desgraça, ou seja, de grande ruína. Hoje são apartamentos, no caso desses dois edifícios, são apartamentos que são vendidos por preços exorbitantes, que são considerados um ex-libris da história da arquitetura. E, portanto, tem a ver. Mas a questão tu falas do tamanho das casas, isto acompanhou sempre a história, desde a Idade Média. Aliás, não sei, vou tirar uma curiosidade. Tu sabes porque é que os lotes do Porto eram tão estreitos? Não, por acaso não. É porque pagavam menos impostos, ou seja, desde na Holanda era a mesma coisa. Aqueles edifícios de pequenas dimensões, porque em termos de instalação urbana pagavam menos impostos. Por isso, mas conseguiu-se fazer milagres.
E o que é engraçado é que tu falas na relação das casas, hoje em dia, pronto, em termos conceituais, pensa-se de outra maneira, mas a casa pequena sempre foi uma essência. Por exemplo, a minha empregada, quando vem limpar, queixa-se também da minha casa, porque achava que para uma pessoa ou duas, esta casa é grande demais. Isto tem a ver com uma questão da... Como tu também vives a casa, tu estás a viver a casa, a forma como tu vives a casa vai-se alterando ao longo dos anos. Claro, e a casa é o teu mundo, não é? O que pensas hoje não pensarás, ou as tuas necessidades que tens hoje não serão iguais daqui a uns anos. Eu tenho com casas enormes, que os filhos já se casaram, e agora a casa é enorme, não é? Uma curiosidade engraçada, e tu como arquiteto também, e ainda por cima moras também em Lisboa, e eu acho que a tua casa também tem um bocadinho o formato que tinha a minha, que é, hoje em dia tu entras numa casa moderna, praticamente que entras para a cozinha e para a sala, não é? E as casas antigas em Lisboa, tu primeiro que chegas à cozinha, é lá do outro lado da sala. É assim, hoje em dia também tem uma questão de fundo, que é a questão do preço do metro quadrado. Exato. E a maneira como se idealiza. Tu falas, eu, por exemplo, agora estou a fazer um edifício na Costa da Caparica e eu consegui, por andar, meti dois focos. Por ele eu tinha metido 3. Ou seja, é uma questão de discurso em termos de operacionalizar questões financeiras. Agora, as casas têm a ver com o preço do metro quadrado do espaço e com aquilo que se pretende em termos, com aquilo que as pessoas podem ganhar, mas também se estão fazendo casas muito grandes, quer dizer... Sim. Não, eu estou a falar em termos de estrutura, porque a forma... Eu estou a falar em termos de estrutura, porque a forma como nós também vivemos o espaço também tem-se vindo a mutar, não é? Porque as pessoas antigamente se calhar não passavam tanto tempo na cozinha, porque tinham uma empregada que vivia na cozinha, portanto a cozinha era do outro lado da casa, não é? Hoje em dia vivemos mais nós dentro da cozinha e da sala, portanto, não é? Hoje em dia já se deita paredes abaixo porque se quer a cozinha com a sala, não é? Portanto, a forma como vivemos o espaço tem uma imensa influência. Cris, e por exemplo, tu vais ao movimento moderno, houve um senhor que nos anos 20 do século passado, não é? Deste. Sim. Portanto, fazia casas extraordinárias que servem para o habitat contemporâneo. Chama-se Le Corbusier. Quando ele institui, chamemos a casa, na altura, moderna, ligada ao ele inventa processos contemporâneos de viver numa casa. E eu acho isso extraordinário. Sim. E perdura até aos dias de hoje, não é? Aliás, está muito na moda agora com essa coisa. Aliás, a próxima revista tem a ver com criar casas para enfrentar situações dessas. Porque eu digo que nem todas as casas estão preparadas para, chamemos assim, enfrentar uma situação em que tu passes quase 24 horas diárias em casa. Algumas a dormir, obviamente, mas outras em pé. E agora tivemos que nos deparar com esse facto, infelizmente, com essa realidade, não é? E temos que pensar nisso. Diz-me uma coisa, tu gostas muito de viajar, então já deste aqui uma data de dicas de alguns países por onde passaste. Tu és daqueles que quando viaja estás sempre a olhar para os prédios? Aliás, eu acho engraçado que aquilo que as pessoas dizem, porque não, eu sou urbano, totalmente urbano. Aliás, eu perco-me nas cidades. A cidade acaba por ser uma fonte de maior inspiração para um arquiteto, não é? Porque é muito giro olhar para o campo e para as árvores, só que... Não é? Não vou dizer que eu não gosto de natureza. Claro. Eu já fiz um percurso no Rio Amazonas, por exemplo. Ou então também já fiz um... também podes ir buscar inspiração, como é óbvio, não é? Mas só para tu teres uma comparação, enquanto na cidade eu consigo ter, porque eu não olho só os edifícios, eu olho as pessoas, eu olho tudo, até os sinais. Claro, a vida, não é? A vida, os sinais, eu gosto de bairros em que haja aquilo que nós chamamos movimento. E o que é engraçado é que fazendo uma viagem no Nilo ou então
no Amazonas, que ele é um tédio desgraçado. Seja ele plástico, seja ele de pessoa, seja ele de carro, seja ele tudo que seja. Não é? Agora, o que é engraçado é essa relação que eu tenho pelas cidades, essa paixão. A cidade para mim é apaixonante. Por exemplo, eu normalmente, aliás, nesta altura eu devia ter ido para Paris, devia estar a passar uns dias. Dias? O meu primo, aliás, a viagem com o meu primo Lionel, que vive em Paris, e uma das coisas, ele mora no 19º, eu sou capaz de chegar à ópera a pé. Ou seja, faço num instantinho, praticamente, que é um percurso de 12 km, e é engraçado que eu chego à ópera, eu também gosto muito de caminhar, e para mim é como se não andasse 100 metros. A capacidade de abstração foi tanta que, em termos, além do enriquecimento, por exemplo, a questão da cidade monótona, mesmo cidades que são sempre iguais. Por exemplo, visitar Brasília, embora seja uma obra de grande qualidade, acaba por ser um tédio, porque praticamente é o seguimento, não é? É tudo igual. O que é interessante é ver a diversidade. A diversidade, muito, muito interessante. Qual é assim, a cidade mais inspiradora para ti? Que tu vais e não te cantas, estás sempre a descobrir assim qualquer coisa novo. Sabes que é uma curiosidade, eu até descubro coisas em Lisboa. Sim. É engraçado, faço às vezes essas experiências de entrar por recantos, só que eu não entro há muito tempo. No outro dia, quer dizer, já há algum tempo, fiz o percurso da Bada da Ajuda e decidi-me perder por aquelas ruas da Ajuda e reencontrei coisas extraordinárias. Portanto, a cidade mais inspiradora é assim, há 4 cidades no mundo que eu viveria. Uma é Lisboa, pelo afeto que eu tenho pela cidade. Outra é Florença, por aquilo que ela tem, pela cultura. Outra pela cidade que é Barcelona. Florença, Barcelona. E para mim a mais extraordinária de todas, em tudo, arquitetura, paisagem, a ligação natureza, é o Rio de Janeiro. Aliás, para mim é a cidade, não é à toa que dizem que é a cidade maravilhosa, não deixa de ser, embora hoje em dia degradada bastante. Eu, aliás, eu tive na passagem do ano, este ano no Rio de Janeiro, achei a cidade lamentavelmente degradada humanamente e fisicamente, o que me deixou muito, muito triste. Para mim é a cidade mais linda do mundo. Entretanto, eu tinha aqui uma questão que queria colocar, que é o seguinte. Entretanto, chegámos a uma era que se fala muito aqui da sustentabilidade, e esta questão com certeza já está a chegar, e chegou à arquitetura e à forma preocupada com que as pessoas veem agora o futuro veem as suas habitações, a casa onde vivem, estão muito preocupadas com determinados critérios das casas. Claro que isto construído de raiz, há sempre a possibilidade de fazer a coisa muito mais a fundo. E vocês, como arquitetos, veem isto como um desafio? É fácil, não é fácil? Construir uma casa que seja sustentável em termos de materiais, em termos de recursos? Como é que vocês veem? É assim, vocês não se podem esquecer que a relação, para se ter uma casa dessas, tem que partir do próprio cliente, é intencional. O que eu acho é que, embora isto está na ordem do dia, quer dizer, é politicamente correto, nós materializarmos um próprio discurso que induza a que se faça uma casa e nós temos uma panóplia de recursos para utilizar, não é? Mas a questão, muitas vezes, é aquilo que eu digo sempre: faz aquilo que eu digo, não faças aquilo que eu faço. Porque é verdade, muitas vezes a pessoa, e eu tenho essa experiência, eu terminei uma casa há pouco tempo aqui em Alcochete, em que é toda tecnológica. Mas eu outro dia, por acaso, até os fui visitar, não é? E o que eu achei engraçado é que uma das coisas mais elementar, que é recorrer à divisão, ou seja, à organização do lixo, eles não o faziam.
que é muito estranho. E depois a desculpa é que a Câmara de Alcochete ainda não faz. Quer dizer, eu acho isto tudo muito estranho, porque eu já vi contentores na vila de Alcochete em que isso é feito. Portanto, a questão é, não adianta ter uma casa extremamente cuidada, que por acaso essa casa foi cuidada, a cobertura, obviamente, teve outro tipo de tratamento, embora à partida nós quiséssemos um vestimento vegetal, ou seja, porque aqui tem uma zona ajardinada, na zona da galeria sobre a garagem, e depois teria continuidade para a cobertura, mas depois por questões técnicas não foi executado. Mas não há dúvida que há um cuidado muito grande relativamente à questão, porque isto tem a ver com a economia, não é? A economia até do próprio dia-a-dia do proprietário. Claro que sim, há esse cuidado e nós passamos essa mensagem. Aliás, eu dou aulas do projeto quarto ano e uma das coisas que nós vincamos sempre é que qualquer peça de arquitetura que seja criada desde a habitação, e por exemplo, ano passado nós trabalhamos com uma metodologia, por acaso parece que já estávamos a prever, que era a casa-trabalho. Ou seja, um habitado em que a pessoa trabalharia naquele módulo. Quer dizer, isto parece que já era uma premonição. Situações. Claro que tecnicamente, se tu me dizes assim, há capacidade, isto é como eu digo, há bem pouco tempo, era muito difícil fazer um edifício, ou construir alguma coisa com estrutura metálica, porque não havia o domínio. Ou seja, nós podíamos projetar, mas não havia capacidade de o executar. Portanto, isso tem sido sempre a grande questão. Mas hoje posso dizer que já há muitos edifícios que pensam, e que são uma solução para essa questão ambiental. Porque é uma questão também, que eu acho que isto é tudo muito, não é? À época, tanto a arquitetura como outras coisas também foi marcada por séculos, não é? E eu acho que isto vai marcar aqui esta nova questão de ver as casas, esta questão da sustentabilidade também vai marcar aqui uma... Não, é o futuro, Cris, é o futuro. É a questão, mas é engraçado que nós já tivemos performances ao longo da história em que sempre se pensou isso. Só uma curiosidade, obviamente não tem a ver com o ideário político e muito menos mas quando se faziam, toda a gente sabe da questão dos bairros sociais, sobretudo construídos nos anos 70 ou 80 em Portugal, quer dizer, há muito folclore à volta disso. Mas o folclore estendia-se que as pessoas até faziam galinheiros e plantavam couves nas banheiras. Nas banheiras. Nas banheiras. Isso é também um bocadinho. O bidé, então, era um floreiro. É um bocadinho de folclore, não há dúvida. Mas o que é engraçado é que as casas sociais, e nós podemos confirmar isso, no bairro da Calçada dos Mestres, no bairro da Calçada da Ajuda, até onde moram Ramalhianos, ali para a zona quando se vai depois de Santa Apolónia, no Mato de Deus, em que as casas seguiam uma filosofia em que o jardinzinho era feito à frente e a horta era feita atrás. Portanto, sim. A sustentabilidade começa por aí, quer dizer, a questão das hortas urbanas é uma coisa extraordinária, quer dizer, embora pronto, hoje em dia se ponha algumas questões em relação a uma coisa engraçada, que eu tenho uns amigos que tinham uma horta ao lado da beira da autoestrada. De vez em quando faziam tomates e courgette e eu achava que as ditas cujas estariam todas poluídas, percebe? Realmente não há muito controle em relação a isso. É como comer as nésperas daqui da rua. Pronto. Pois. É que eu digo sempre que a sustentabilidade começa até por pequenas coisas. Não há dúvida que o exemplo que eu posso dar é que hoje em dia tu vês muita gente com as floreiras, em vez de serem flores, não deixam de ser também, mas, por exemplo, plantados com manjericão, com tomate, com aqueles tomate cereja. Eu acho que isso já começa a fluir. Agora,
a questão não pode também entrar numa questão de modismo, não é? Ou de moda. Sim, exatamente. A consciência tem que estar lá, não é? Não adianta, por exemplo, teres uma casa, aliás, como de um jogador de futebol, que eu fiz, também é uma casa toda tecnológica, além disso, ligada aos padrões de sustentação, sustentabilidade, etc. E a namorada dele, não sei se por ter muito dinheiro, usa casacos de pele, mas peles verdadeiras. Há uma incongruência, estão a ver? E os sapatos dele, podes imaginar, à roupa pantera da mãe do Cristiano Ronaldo, estão muito parecidos. Está na ordem do dia. Não é? É. E esta coisa agora também da quarentena e das pessoas terem começado a trabalhar em casa ainda veio acrescentar mais alguns detalhes que têm que ser repensados a partir de hoje, porque isto com certeza vai mudar um bocadinho a visão. Olha, eu penso que isto é uma grande lição. Há muitas questões para se discutir relativamente a isso. Eu poderia começar pelas questões familiares. Claro. Por exemplo, eu tenho um privilégio, chamamos assim, de poder usufruir da minha casa porque eu vivo sozinho. Agora, a questão é, há quem viva com família. E viver fechado 24 horas com uma família, ou seja, essas pessoas estarem no dia-a-dia sem aquela coisa da saída, sem da ida para o trabalho, da ida para o emprego e não sei o quê, obviamente isso traz muitas questões. Eu acredito que isto parece brincadeira, mas haverá muitas separações, há muitos cansaços, muito... Baby, eu acho que é ou divórcios ou baby booms, porque... Isso sim. Isso sem dúvida alguma. Acho que vai ser tipo, ou divórcios ou baby booms. Exato. Isto vai ser... Pronto. Mas eu queria falar de outra coisa, que é um facto também, o que é engraçado, e eu tenho essa relação. Por exemplo, eu cada vez que vou trabalhar, vou para a faculdade, ou vou para a revista, ou vou para ou visitar uma obra, obviamente eu tenho que me movimentar. Utilizo carros, utilizo transportes públicos, aquilo que quiser. Hoje em dia não faço nada disso. E é engraçado que eu consigo fazer o mesmo trabalho a partir de casa, mas isso nem todos têm os instrumentos ou os meios para o fazer. Nem todos têm um bom computador, nem todos têm um bom telefone, etc. Às vezes nem infraestruturas têm. Outros poderão não ter por opção. Mas não há dúvida que se consegue fazer o mesmo trabalho. Eu até brinco com os meus alunos, que eu tenho uma aula à sexta-feira, em que é feita através de videoconferência, e que eu gosto que eles trabalham mais agora do que trabalham no período de aulas, que é uma coisa engraçada. Talvez também porque não haja outras coisas que requeiram a atenção, não é? E vivem... Agora, é um novo paradigma, atenção. Sim. Esse paradigma, eu penso que vai nos ensinar, mesmo que aquilo que tu dizes, em termos de processo económico, isso poderá também ser discutível. Obviamente, eu também não sou um economista, a minha economia é um bocado doméstica, as contas de fazer e de haver, e saber isso eu sei fazer. Agora, claro que tem alguns conceitos de economicismo, não é? De economia. E eu sei que poderá-se pensar que muitas vezes, sabes que, e é verdade, e é muito criticado, às vezes há muito trabalho de preencher papéis que não servem e que são coisas completamente inúteis, mesmo até na execução de projetos. Nós às vezes fazemos papéis que ninguém lê. Eu acho graça, eu ainda outro dia fiz um concurso e escrevi uma memória descritiva. E obviamente eu gosto de escrever sobre arquitetura, versar e misturo as coisas, também gosto, até poesia eu posso misturar. E o meu colaborador, o Bruno Alves, dizia: professor, isto é tão bonito. Eu disse: sim, Bruno, mas ninguém vai ler. Vão olhar os bonecos e vamos nós. Estão-se a borrifar com ser grande para aquilo que eu escrevi. Percebes? Portanto, tem muito a ver com aquilo que... Enfim,
o dilema de se estar a fazer uma coisa. Olha, estamos aqui a perguntar se podem colocar questões. É assim, Claro podem sim. colocar questões, claro que sim. Nós também estamos aqui já a chegar, já passámos aqui uma horinha, mas se quiserem colocar alguma questão. Só que isto às vezes as pessoas vão fazendo comentários e nós estamos aqui envolvidos na conversa Eu nem e consigo passa-nos um bocadinho. Estou sem. Pronto, o que eu vou tentar é. Eu vou tentar gravar a conversa e depois, se vir aqui alguma questão que entretanto é pertinente, entretanto. Espera aí. Onde te imaginas? Há aqui um João Ribeiro que está a perguntar: onde te imaginas a passar mais tempo depois da reforma? É a primeira pergunta. E a segunda é: já desfilaste no Carnaval do Rio? A minha reforma, eu digo sinceramente, pretendo passar sempre com tempo pequeno. Ou seja, não me importa de passar 6 meses num país que tenha um tempo bom e 6 meses cá ou noutro país, que eu também gosto de viver cá. Relativamente ao Rio, sim. Já saí numa escola de samba chamada Samba. Eu tenho até a fotografia. Era o que eu te ia perguntar. Diz-me. Era o que eu te ia perguntar. Diz-me que há fotografias. É engraçado porque aos ensaios eu fui com aquela t-shirt do staff e depois acabei de ser integrado. E era incrível porque era uma escola de samba no Rio de Janeiro. Vocês sabem que é uma das festas pagãs mais extraordinárias do mundo. E o presidente da escola de samba era um português. Era engraçado. Olha, sim. E foi até. Quer dizer, no Brasil não é assim muito raro. No Brasil não é assim muito tão fora do comum quanto isso, não é? Não é mesmo. Quer dizer, sim, português à vista também é verdade. Há mais ali Torres Vedras, no Carnaval de Torres Vedras. Eu tenho uma grande amiga que é chefe, agora é supervisora da TAP. E normalmente a tripulação da TAP ficava numa. E eu nunca tinha entrado numa favela. E a Zé Valério um dia disse-me assim: bem, podíamos subir o morro e visitar a favela da Rocinha. Eu disse: piraste? Não, eu tenho uns amigos. E não é que ela tinha amigos na favela da Rocinha. E hoje em dia, por exemplo, agora não, porque aquilo está uma confusão desgraçada. Sim, uma das coisas engraçadas é que há visitas turísticas nas favelas. Sim, eu já tinha ouvido falar disso. Há pessoas que viajam só para visitar as favelitas. Portanto, agora, da escola, e foi muito interessante. Aliás, acho que há 2 coisas que me emocionaram mesmo na minha vida. Foi ver aquele sambódromo todo, ver aquelas pessoas todas. E uma das coisas também que eu achei extraordinária foi a Semana Santa em Sevilha, que era uma coisa completamente oposta, em que eles vivem aquela religiosidade de uma forma extraordinária. A Santa sai, no fundo era a Macarena, saía como se fosse uma estrela de rock. As pessoas aplaudiam, choravam, emocionavam-se, gritavam, uma loucura. E para mim, e acaba por emocionar, não é? Como às vezes o espaço arquitetónico emociona. Olha, diz uma coisa, se tu não tivesses sido arquiteto, o que é que eventualmente tinhas sido? Não faço a mínima ideia. Sabe, é uma coisa que é engraçado, que eu gostaria de fazer muitas coisas. Por exemplo, eu gosto muito de cozinhar. Pois era isso que eu te ia dizer, se calhar. Eu gosto muito de cozinhar e as pessoas que conhecem os meus pratos gostam. Porque também depois há uma mise-en-scène. Porque tal eu gosto daquilo. Aliás, ainda me lembro da minha festa de 50 anos em que tu preparaste aquela mesa maravilhosa. Além da qualidade das coisas, igualmente era uma coisa extraordinária. E eu sou muito ligado à estética. Ainda agora, o filho de uma amiga minha, que é a Alexandra, que no Brasil está a participar, um daqueles Masterchef, embora ele já seja chefe, mas é chefes profissionais. E eu acho que o programa foi ontem, e uma das coisas que eu consegui ver através do pequeno vídeo foi uma imagem e ele foi selecionado para a final. Ok. E uma das coisas que eu disse, porque o Avilés faz parte do júri, e uma das coisas que eu dizia é que o prato não foi bem escolhido.
quero um prato, porque eu acho que deve haver sempre uma relação cromática, não é? Sim. Digo que aquilo que eu falava de cozinhar, que eu gosto de cozinhar, mas eu ligo muito à questão estética, muito. Sim, os olhos também comem. Os olhos também comem. É fascinante a cozinha. Agora, se perguntas se eu seria capaz de ter... Eu gosto de cozinhar, mas não gosto de cozinhar, ou seja, como se fosse um trabalho no dia a dia. Ter um restaurante deve ser um horror. A minha irmã teve, e eu sei o trabalho que aquela mulher tinha. Aliás, estive a conversar isso na primeira semana com um chefe amigo meu, com o David Jesus. Não sei se tiveste a oportunidade de ver essa conversa. Infelizmente não ficou gravada essa. E ele dizia exatamente isso, porque a questão de que gostar de cozinha ou ser chefe é muito diferente de ter um restaurante. É horrível. Eu acho que e há chefes que eles próprios não queriam. Trabalham em restaurantes, mas eles próprios ter o restaurante deles nem pensar nisso. Nunca queriam abrir o restaurante deles. Mas eu acho que cozinhar é um ato de amor e o ato pratica-se não é no dia a dia. Olha, queres-me falar, já agora, esta questão que eu te conheço, e também para terminar, queres-me falar um bocadinho da ARC, que é aquela revista que tu és diretora? É uma revista direcionada mais para arquitetos ou para o mundo dos mortais? Não, aquilo é uma revista técnica, embora seja de arquitetura e arte, é uma revista. Isto é como tudo, eu também não sou químico e leio livros de química, não é? Sobretudo, quer dizer, a arquitetura e a arte está no nosso dia a dia. E como tal, eu acho que toda a gente devia ter acesso a esses dois produtos, não é? Que é a minha menina, neste momento tem bem, aliás, penso eu que produzi um número que vai sair em junho, todo em casa, obviamente. Utilizamos recursos que nós temos, conhecendo opiniões de amigos, opiniões de colegas, mas é a única revista, e eu tenho pena que hoje em dia não haja mais revistas, ou seja, ninguém lê, portanto, que as pessoas procuram ter outras fontes de informação, e é pena, porque eu acho que ler ainda para mim é uma essência, não é? É um exercício extraordinário e neste momento fazer a Arca para mim é uma coisa fantástica, porque embora sejam critérios muito pessoais, dá muito gozo, dá muito prazer. E é engraçado que obriga-me a pesquisar, obriga-me a trabalhar, a contatar colegas. Mas é um exercício muito interessante de se fazer, contatar colegas, artistas plásticos, que depois a Arca também tem uma panóplia de percursos por onde se estende em termos. Agora, fundamentalmente tem a ver com arte e arte, e está ligada à minha profissão, embora eu não publico ou não poderia eticamente publicar nenhum projeto meu, não é? Mas é interessante e tem tido participações extraordinárias de colegas e vai-se fazendo. É pena, enfim, o chamado papel ter-se perdido, não é? Pois, tirando o Correio da Manhã. É verdade, isto é bem evidenciado que temos. Se o Correio da Manhã terminasse, aqui os velhotes que vêm aqui ao café de baixo para fazer uma manifestação. Só o barbeiro, o dentista, é inacreditável, mas é a sociedade que temos, não é? Sim. Tem que haver para todos os gostos também, não é? Exato, é pena. Mas também a bola também se vende, quer dizer. Mas hoje em dia é assim, temos que nos adaptar. Olha, estamos a terminar. Vou terminar com uma pergunta que é: se assim que esta questão mais complicada que nós estamos a passar se atenuar e abrirem ali os aeroportos e disserem podes viajar, qual é o primeiro sítio que tu... Vou para Paris. Vou, em julho, eu já tenho a viagem marcada. É? Poderei ir, não sei. Ok. Não vou.
Porque primeiro já devia estar lá na Páscoa, já devia estar lá. Já lá devia estar. Já, eu gosto muito de ir à Europa, mas também gosto muito de voltar, de regressar. Não é Paris, para mim, além disso, obviamente, há lá imensa coisa. Que agora, penso eu, vão estender, que era para, espero que estenda, em termos de exposições que gostaria de ter. Portanto, e como tal, e eu gosto de Paris em junho. É uma cidade extraordinária, super amena. O ano passado foi quente, mas este ano espero que esteja mais amena. Eu já aqui a malta cá de casa, quando estivemos lá, ainda passámos uns belos dias, e a malta lá cá de casa disse que queria ir à Euro Disney, disse, olha, vão, que eu já tenho aqui 2 ou 3 sítios onde eu me vou sentar todos os dias a ler um livro, a beber um copo de vinho, e vocês vão. A gente encontra-se passar 5 dias. Epá, para mim também é uma cidade fantástica. É uma cidade que eu... Sem dúvida. Que eu senti-me mesmo muito bem, gostei muito. Olha, meu querido. Gostei muito. Obrigada. E espero que as pessoas tenham gostado. Claro que gostaram.